O Gilmar, recentemente, ele proibiu o Senado de ser freio e contrapeso, dizendo que era inconstitucional uma lei que ele disse 2 vezes seguidas que era constitucional. Justiça podia ser uma vergonha, podia ser coisa de pervertido, podia ser tortura, ou, com a expressão do Toffoli, a justiça podia servir como pau de arara do século XXI. O Gilmar, recentemente, ele proibiu o Senado de ser freio e contrapeso, dizendo que era inconstitucional uma lei que ele disse 2 vezes seguidas que era constitucional. E ontem nós analisamos uma notícia de sexta, no qual ele ressuscitou um processo irressuscitável de partes diferentes, de casos divergentes, só para atropelar o devido processo legal, proteger o Toffoli e dizer: ministro do STF, não se investiga. E agora a PGR vem, não sei se inadvertidamente ou propositadamente, diz: Gilmar, você decidir conforme o direito? Você decidir conforme a jurisprudência do STF? Você decidir conforme o devido processo legal? Pode pôr o Bolsonaro na rua, pode mostrar para o Brasil que a condenação do Bolsonaro é nula. Como é que você casa tudo isso? Será que ela vai ter retaliação do cara de piu-piu? Pavinato, assim como o Lula tem a sua democracia relativa, o Gilmar tem o seu direito, a sua justiça relativa, de acordo com a conveniência do momento, como você descreveu aqui brilhantemente. Caivano também já falou, era um entendimento lá atrás, foi à risca, foi brigando 6 anos na época da Lava Jato, derrubaram a Lava Jato, aí veio o julgamento do Bolsonaro, silêncio, nada se ouve, nada se fala, vai correndo do jeito que deve correr no pensamento deles, apesar de muitos brasileiros, ou alguns brasileiros como você, por exemplo, que eu sempre vi gritando e falando da ilegalidade desse processo, agora ele vem, tem um outro entendimento, voltando ao entendimento da Lava Jato, ou seja, é uma justiça, é um direito relativo, de acordo com o entendimento do próprio ministro. Isso acontece, se não fosse uma coisa muito séria, parecia tema de novela, parecia roteiro de novela, porque parece realmente piada. Nós contando assim, deixa House of Cards no chinelo. Agora eu queria voltar um ponto e falar... Deixa no chinelo até a versão original do House of Cards. Porque na versão original do House of Cards, eu não sei se você sabe, a versão original que foi transmitida pela BBC no começo dos anos 90, é inglesa. O Frank, que não é Underwood, o sobrenome do livro, aliás, é Urquhart, ele derruba o rei. Caramba. Você vê a loucura que é a versão original. Era uma crítica. Ele derruba o rei. Né? Exato, porque uma coisa é você derrubar um presidente sendo vice. O Brasil já viu isso. Isso. Agora, um primeiro-ministro da Inglaterra derrubar um rei... Está mais próximo da nossa realidade, né? Está bem mais próximo da nossa realidade, essa complexidade. Mas eu queria voltar à questão rapidamente da primeira-dama Janja, porque eu achei essa questão muito séria. Porque a primeira-dama do Brasil disse, em uma entrevista, que ela... É irresistível falar da Janja, né? Eu vou falar... É irresistível. Porque ela disse que ela sofreu uma importunação sexual, né, no linguajar um pouco mais ajustado aqui ao nosso entendimento. E ela, como primeira-dama do Brasil, tem que denunciar. Tem que denunciar, até em respeito ao Dia das Mulheres, 8 de março, que está chegando agora, primeira-dama. Faça isso. Quem foi que lhe importunou sexualmente? Foram 2 oportunidades, e como a primeira-dama da República deixa isso para lá? Que exemplo é esse que ela está dando para as mulheres brasileiras? Serem importunadas e deixar passar? Não, primeira-dama, quem foi que lhe importunou? Mas diga, denuncie. Agora eu vi que eu fui injusto também. A minha análise foi incompleta. Ela não precisa necessariamente procurar autoridade. Vai que ela gostou. Então nesse caso aí já não... Porque se ela gostou, né, o fato típico é o mesmo. O sujeito chegou lá e falou assim...
Ô, gostosa! Vamos imaginar, vamos dar um nome, porque as pessoas trabalham com isso. São personagens fictícios. Ok. Tá? Passa lá o Andrea Bocelli e fala pra Janja, ei, gostosa! O Andrea Bocelli é um personagem de ficção. Eu não sei, qualquer semelhança ou com nomes da realidade é mera coincidência. E com a própria realidade do Andréia também é ficção. Isso. Eu não sei o que você... Eu não conheço. Tá. Ela foi pra Itália, que ela foi pra Roma, lá, Aí chegou o André e falou, ei, gostosa, assim com a mão. Aí ela ficou lisonjeada, não sei. Mas assim, ela poderia ter ficado brava, mas o fato, o desenho do fato é o mesmo. Tá? Era esta correção que eu tinha para fazer. Porque ela, se ela gostou, ela pode não ter feito o BO, né? Mas se ela gostou, já não é uma importunação. Já é uma cantada tradicional que houve uma correspondência. Você concorda? Se houve uma importunação, ela deveria falar, porque senão ela incentiva as mulheres a não o fazerem de uma maneira ou de outra, por um motivo qualquer ou por outro, as pessoas a não fazerem. Não é isso que nós queremos. Nós queremos acabar com esse tipo de coisa no Brasil, não é verdade? Não é para isso que existe a justiça, não é para isso que existem novas legislações de proteção à mulher? Então, primeira-dama, diga quem foi que ele importunou sexualmente, que isso é importante para a sociedade brasileira. Primeira-dama, diga quem foi o vagabundo. Ou vagabunda. E eu queria, voltando para a PGR, vagabunde. Voltando para a PGR, você contextualizou aqui, e você está certo, né? Eu elogiei, que até a PGR, né, como um relógio parado, acerta 2 vezes, acerta no seguinte sentido: olha, essa decisão aqui conflita com o que já foi decidido em momentos anteriores. Quando você levanta a questão de... O que não já foi decidido? Vamos colocar as coisas nos termos corretos, porque jornalista, ele sabe escolher a palavra. Toda vez que você critica o STF, a imprensa de esquerda escreve o quê? Ataque. Pavinado ataca. Isso, então, assim, isso. Não é o que já foi decidido algumas vezes. Conforme tudo que já foi decidido sobre o tema. Isso. Tudo. Isso. Não é uma coisa ou outra passinho. Não é um pouquinho aqui. Não, é tudo que já foi decidido sobre colaboração. Exato. O processo do Bolsonaro, o Bolsonaro foi condenado, e todo mundo dos núcleos, etc. e tal, contra tudo o que já foi decidido nessa matéria. Exatamente, exatamente. E aí eu fiz esse elogio aqui entre aspas para elogiar a PGR que acertou em tese dessa vez, para falar, isso aqui tá conflitante, a gente tem que decidir. Errando, né? É isso que eu queria consertar aqui. Acertou errando. Porque quando ela diz, olha, você pôs uma decisão que está em conflito com decisões anteriores, ela deveria ter feito isso durante o processo de Bolsonaro e dos outros do núcleo. Opa, peraí, isso aqui está errado, porque como você acabou de dizer, todas as decisões durante todo o processo levam em conta que precisa de provas junto com a delação. E no caso do Mauro Cid não precisou de prova alguma. Ele não lembrava nem o que tinha dentro da caixa, ele achava que era dinheiro. Só para lembrar todo mundo, e a PGR ficou calada. Ao contrário, o PGR naquele momento fez toda uma contagem de história ali que levou mais de 1h30 para tentar provar o improvável. Então, eu retiro o elogio à PGR. É verdade. Agora, ainda nos absurdos, né, na corte fascista que se instalou no Brasil, porque temos juristas no STF, e por jurista não é aquele que vive de juros do seu dinheiro, que deve ser o caso do Toffoli, por exemplo, que vive de juros do dinheiro dos outros, que é pior ainda. Jurista é o sujeito que dedica a sua vida ao estudo do direito. No STF, eu posso dizer que nós temos ali 3 ou 4 dos 10 ministros que ali estão, que falta um, o Barroso não foi substituído, 3 de 10 são juristas. Mas, e não é o Alexandre de Moraes um deles, tá? Um deles é o Gilmar. E quando ele vem com decisões dessas, eu lembro do seguinte: Carl Schmitt
foi um dos maiores juristas da Alemanha. A obra de Carl Schmitt, aliás, ela é mais robusta que a obra do Gilmar Mendes. A obra de Carl Schmitt, ela tem importância para o estudo do direito ainda hoje. Mas nem todo o brilhantismo do jurista Carl Schmitt evitou que ele jogasse a sua história no lixo, ratificando o nazismo na Alemanha. Não é porque um sujeito é jurista que ele está imune à tirania. Longe disso. E fez mais, ele justificou, né? Se a gente cortar, né? Exato, Ele exato. justificou a necessidade de enfrentamento a um inimigo. Muito Exato. parecido com o que o Exatamente. Gilmar fez. Exatamente. Agora, ditador escancarado é ele, o nosso simpático Mussolini da Moca. O Alexandre de Moraes, ele negou o pedido de defesa do seu ex-assessor, o perito. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.